Olá pessoal, vamos falar aqui do livro do segundo ano, Quadrante, editora SM, capítulo 1, Trigonometria, página 22. Redução ao primeiro quadrante. Vamos determinar o valor do seno, cosseno, tangente de arcos em qualquer quadrante, relacionando-os com os respectivos valores do primeiro quadrante. Arco do segundo quadrante. Quando nós falamos em arcos do segundo quadrante, nós temos que lembrar, olha, ele vai ser aberto em π sobre 2 e aberto em π. O nosso ponto P, que está em cima da circunferência ou do círculo, ele terá que estar entre esses dois valores, tá? Então vamos lá. Considerando P um ponto da circunferência trigonométrica correspondente à extremidade do arco AP de medida alfa, tal que π sobre 2 é menor do que alfa e alfa é menor do que π, temos, olha só, nós abrimos esse arco em azul até o ponto P e achamos aí um ângulo alfa. Observe que faltou esse arco aqui para chegar em π. Ou seja, esse arco que eu estou mostrando, ele terá a medida de π, o todo, os 180, menos esse arco alfa. Quero provar, mostrar a vocês, que esse outro triângulo tem esse ângulo laranja de mesma medida. Antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Ao abrir esse arco até P, eu vou projetar o meu P até P'. Ou seja, estou pegando o reflexo, o ponto P e P' são reflexos em relação ao eixo Y, tá certo? Refleti o ponto P até o ponto P'. Observe o seguinte, feito isso, nós temos, antes de tudo, dois triângulos de mesma hipotenusa. Eu quero mostrar que esses dois triângulos são congruentes. Como eu vou fazer? A ideia é simples. Eu vou recortar o triângulo O, vou chamar aqui de P', PX', tá? Vou recortar o triângulo OP, P'X, e vou colar aqui, ó, nesse triângulo O, eu vou chamar aqui de PX, tá? Por enquanto. PX, P. Vamos fazer isso. Eu já tenho feito em um esboço, só vou importar aqui para a gente perceber. Está aqui a nossa figura, tá certo? Eu peguei o triângulo, observe que aqui vai estar o meu O e aqui vai estar o O para o P. Opa, aqui não. Aqui vai estar o O para o P. Tá certo? Quando eu juntar, esses pontilhados, eles vão casar. Ou seja, vão ter a mesma medida. E faz sentido. Quando eu projetei o P até em P', o valor de Y de P está representado por esse ponto aqui. E o valor Y de P também. Ou seja, eles têm essa mesma altura. Tá? Então eu vou ter um triângulo aqui, ó, que é isósceles. Por quê? Eu tenho tamanho 1, tenho tamanho 1. Essa minha reta aqui, que vai coincidir P'X, que eu chamei lá, com o PX, ela será altura, bissetriz e mediana. A mediana, ela toca o ponto médio. Então, eu estou afirmando que esse meu tamanho tem as mesmas medidas,
Deixe-me só deixar a hipotenusa com um traço, tá? Então, o catetos, esses dois catetos aqui, ó, na figura. Vamos voltar para a figura. Eu vou deletar tudo, tá? Vou apagar tudo isso aqui. Só fiz um esboço para a gente compreender. Vamos deletar, vamos para cá. Nós temos a hipotenusa 1 e esses catetos aqui de baixo de mesma medida. Novamente, PX, PX'. Esse triângulo, esse tamanho de PX a 0 ao O é igual, tem o mesmo tamanho. Observe que comprimento, tamanho é positivo sempre. Bem, chegando a isso, a esse nosso conclusão, que esses dois triângulos são congruentes, só me resta o seguinte: esse ângulo em laranja também vai ser a medida π menos alfa. Então, ó, a determinação do meu arco de A até P', até aqui, ela é de π menos alfa. Ele vai me dar um valor em seno positivo e em cosseno positivo. A determinação do meu ângulo, vamos mudar aqui a caneta, colocar em vermelho, do meu ângulo de A até P, ele me dá o seno positivo e o mesmo do π sobre 2 e um cosseno negativo. Ou seja, o tamanho, se esse daqui é menos x, esse de lá será mais x. Se esse for x1, menos x1, o outro será mais x1. Tá certo? Qual é a conclusão, então? Que o seno de alfa ele é igual ao seno de π menos alfa para arcos do segundo quadrante em relação ao primeiro, tá? Lembrando, esse daqui é do segundo quadrante e esse daqui, ó, é do primeiro quadrante. Já o cosseno de alfa, ele é o negativo do primeiro quadrante. Opa, cosseno eu coloquei seno, né? Tranquilo? Bem, vamos agora puxar para a tangente. Vou puxar aqui um esboço para nos ajudar a tangente com a tangente. Pronto, temos aqui a nossa tangente. Vou ampliar para que a gente possa trabalhar melhor. Nós temos aqui a mesma representação, só que com a reta tangente. Aqui já foi visto que este ângulo do primeiro quadrante é o π menos alfa, ou 180 menos alfa, se você preferir. A tangente, ela sai de P, passa pelo 0, 0, vamos lá, até encontrar a reta tangente. A tangente aqui, ó, também vai fazer isso. Sai de uma extremidade, passa pelo 0, 0, até encontrar o T. Bem, observe o seguinte. Essas minhas retas aí, ó, que eu grifei em azul, ela tem esse ângulo aqui oposto pelo vértice. Então, esse meu ângulo aqui, ele é π menos alfa também. Vamos apagar. E agora, Técio?
Bem, se eu conseguir provar que o triângulo OT, T' é isósceles, opa, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque essa minha reta aqui, OA, ela vai ser a bissetriz. Se ela é bissetriz, ela vai ser bissetriz, ela é a bissetriz já, né? Então, se ele for isósceles, além de bissetriz, ela vai ser altura e também mediana. Ou seja, se ela é mediana, iremos concluir que o AT tem a mesma medida de AT'. O aluno pode dizer, teste, o AT' não é negativo? Não. O AT é negativo? Não. O AT é um comprimento. O T toca em um número na reta tangente negativo. Tá certo? Que está abaixo de zero. Então vamos lá. A nossa proposta agora é mostrar que esse triângulo ele é isósceles. E vocês vão ver que é fácil de ver isto. É fácil mostrar que esse triângulo ele é isósceles. Aqui é π menos alfa. Bem, observe o seguinte. Vamos chamar novamente esse ponto aqui de baixo de px. Eu tenho que px é paralelo à minha reta tangente, ou seja, a reta que passa em T'. Tá certo? Olha só então o que é que eu tenho. Duas paralelas cortadas pela transversal, que passa em P e toca em T. Esse ângulo de P aqui, ó, no triângulo, ele é congruente ao ângulo em T. Por quê? Alternos internos. Então, eu tenho o seguinte, que o ângulo P é congruente, tem a mesma medida do meu ângulo em T. Pronto. Resta agora provar que esse ângulo T' é o mesmo de T'. Por quê? Porque como os dois triângulos já foram mostrados que eles são congruentes, então o ângulo em P é congruente ao ângulo em T'. Já foi mostrado que eles são congruentes. Então só resta isso, né? Observe que eu vou chamar esse ponto aqui de... Esse ponto aqui de baixo, ó, que eu vou botar em azul, nós chamaremos de P'X. Então, ó, P'X até P', ele é paralelo à reta tangente também. Por quê? Porque a reta tangente forma 90 graus, né? Então, ele é paralelo a esses dois segmentos. Então, a reta tangente é o que passa em T e T'. Beleza? Se é paralelo, ó, eu tenho duas paralelas. Vamos lá. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui passa em P' e aqui passa em T'. Esses dois ângulos são correspondentes. Um é interno e outro externo. Tá certo? De vértices diferentes. Então, eles são correspondentes. Conclusão. O meu ângulo P' é congruente ao ângulo em T'. Então, vejam só.
Como P e P' têm a mesma medida, são congruentes, eu estou afirmando que o T e o T' também são congruentes. Transitividade, não é? Se P, o ângulo em P, é congruente ao ângulo em P' e T é congruente ao ângulo T e temos que, né, implicar que P' é congruente ao ângulo T', a conclusão é que T e T' também são congruentes. A ideia dos irmãos, né? João tem o mesmo peso que Pedro. João tem o mesmo peso que Thales. Pedro tem o mesmo peso que, sei lá, Adolfo. Então Adolfo e Thales têm que ter o mesmo peso. Todos são iguais. Tá? Chegamos à conclusão que esse triângulo realmente é isósceles. Os ângulos T e T' são os ângulos da base e têm a mesma medida. Como o segmento OA já é a bissetriz, então ela será altura e também será mediana, ou seja, o ponto A é um ponto médio. A é ponto médio de TT'. Tá certo? O que é que eu estou afirmando? Que o segmento AT é congruente ao segmento AT'. Então, o T toca num valor negativo e o T' toca no oposto ou simétrico a ele, ou seja, no valor positivo. Conclusão: a tangente de alfa é igual a menos tangente de alfa, de π menos alfa. Pronto, pessoal. Espero que agora tenha ficado claro essa demonstração. E qualquer dúvida, procura lá na plataforma ou no WhatsApp. Até mais, pessoal. Olá, pessoal. Vamos falar aqui do livro do segundo ano, Quadrante, editora SM, capítulo 1, Trigonometria, página 22. Redução ao primeiro quadrante. Vamos determinar o valor do seno, cosseno, tangente de arcos em qualquer quadrante, relacionando-os com os respectivos valores do primeiro quadrante. Arco do segundo quadrante. Quando nós falamos em arcos do segundo quadrante, nós temos que lembrar, olha, ele vai ser aberto em π sobre 2 e aberto em π. O nosso ponto P, que está em cima da circunferência ou do círculo, ele terá que estar entre esses dois valores, tá? Então vamos lá. Considerando P um ponto da circunferência trigonométrica correspondente à extremidade do arco AP de medida alfa, tal que π sobre 2 é menor do que alfa e alfa é menor do que π, temos, olha só, nós abrimos esse arco em azul até o ponto P e achamos aí um ângulo alfa. Observe que faltou esse arco aqui
para chegar em π. Ou seja, esse arco que eu estou mostrando, ele terá a medida de π, o todo, os 180, menos esse arco alfa. Quero provar, mostrar a vocês, que esse outro triângulo tem esse ângulo laranja de mesma medida. Antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Ao abrir esse arco até P, eu vou projetar o meu P até P'. Ou seja, estou pegando o reflexo, o ponto P e P' são reflexos em relação ao eixo Y. Tá certo? Refletir o ponto P até o ponto P'. Observe o seguinte. Feito isso, nós temos, antes de tudo, dois triângulos de mesma hipotenusa. Eu quero mostrar que esses dois triângulos são congruentes. Como eu vou fazer? A ideia é simples. Eu vou recortar o triângulo O, vou chamar aqui de P', PX', tá? Vou recortar o triângulo OP, P'X, e vou colar aqui, ó, nesse triângulo O, eu vou chamar aqui de PX, tá? Por enquanto. PX, P. Vamos fazer isso. Eu já tenho feito em um esboço, só vou importar aqui para a gente perceber. Está aqui a nossa figura. Tá certo? Eu peguei o triângulo, observe que aqui vai estar o meu O e aqui vai estar o O para o P. Opa, aqui não. Aqui vai estar o O para o P. Tá certo? Quando eu juntar, esses pontilhados, eles vão casar. Ou seja, vão ter a mesma medida. E faz sentido. Quando eu projetei o P até em P', o valor de Y de P está representado por esse ponto aqui. E o valor Y de P também. Ou seja, eles têm essa mesma altura. Tá? Então eu vou ter um triângulo aqui, ó, que é isósceles. Por quê? Eu tenho tamanho 1, tenho tamanho 1. Essa minha reta aqui, que vai coincidir P'X, que eu chamei lá, com o PX, ela será altura, bissetriz e mediana. A mediana, ela toca o ponto médio. Então, eu estou afirmando que esse meu tamanho tem as mesmas medidas. Deixe-me só deixar a hipotenusa com um traço, tá? Então, o catetos, esses dois catetos aqui, ó, na figura. Vamos voltar para a figura. Eu vou deletar tudo, tá? Vou apagar tudo isso aqui. Só fiz um esboço para a gente compreender. Vamos deletar, vamos para cá. Nós temos a hipotenusa 1 e esses catetos aqui de baixo de mesma medida. Novamente, PX, PX'. Esse triângulo, esse tamanho de PX a 0 ao O é igual, tem o mesmo tamanho. Observe que comprimento, tamanho é positivo sempre. Bem, chegando a isso, a esse nosso conclusão, que esses dois triângulos são congruentes, só me resta o seguinte. Esse ângulo em laranja também vai ser a medida π menos alfa. Então, ó, a determinação do meu arco de A até P',
até aqui, ela é de π menos alfa. Ele vai me dar um valor em seno positivo e em cosseno positivo. A determinação do meu ângulo, vamos mudar aqui a caneta, colocar em vermelho, do meu ângulo de A até P, ele me dá o seno positivo e o mesmo do π sobre 2 e um cosseno negativo. Ou seja, o tamanho, se esse daqui é menos x, esse de lá será mais x. Se esse for x1, menos x1, o outro será mais x1. Tá certo? Qual é a conclusão, então? Que o seno de alfa ele é igual ao seno de π menos alfa para arcos do segundo quadrante em relação ao primeiro, tá? Lembrando, esse daqui é do segundo quadrante e esse daqui, ó, é do primeiro quadrante. Já o cosseno de alfa, ele é o negativo do primeiro quadrante. Opa, cosseno, eu coloquei seno, né? Tranquilo? Bem, vamos agora puxar para a tangente. Vou puxar aqui um esboço para nos ajudar a tangente com a tangente. Pronto, temos aqui a nossa tangente. Vou ampliar para que a gente possa trabalhar melhor. Nós temos aqui a mesma representação, só que com a reta tangente. Aqui já foi visto que este ângulo do primeiro quadrante é o π menos alfa, ou 180 menos alfa, se você preferir. A tangente, ela sai de P, passa pelo 0, 0, vamos lá, até encontrar a reta tangente. A tangente aqui, ó, também vai fazer isso. Sai de uma extremidade, passa pelo 0, 0, até encontrar o T. Bem, observe o seguinte. Essas minhas retas aí, ó, que eu grifei em azul, ela tem esse ângulo aqui oposto pelo vértice. Então, esse meu ângulo aqui, ele é π menos alfa também. Vamos apagar. E agora, Técio? Bem, se eu conseguir provar que o triângulo OT, T' é isósceles, opa, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque essa minha reta aqui, OA, ela vai ser a bissetriz. Se ela é bissetriz, ela vai ser bissetriz, ela é a bissetriz já, né? Então, se ele for isósceles, além de bissetriz, ela vai ser a altura e também mediana. Ou seja, se ela é mediana, iremos concluir que o AT tem a mesma medida de AT'. O aluno pode dizer, Técio,
O AT' não é negativo? Não. O AT é negativo? Não. O AT é um comprimento. O T toca em um número na reta tangente negativo. Tá certo? Que está abaixo de zero. Então vamos lá. A nossa proposta agora é mostrar que esse triângulo ele é isósceles. E vocês vão ver que é fácil de ver isto. É fácil mostrar que esse triângulo ele é isósceles. Aqui é π menos alfa. Bem, observe o seguinte. Vamos chamar novamente esse ponto aqui de baixo de px. Eu tenho que px é paralelo à minha reta tangente, ou seja, a reta que passa em T'. Tá certo? Olha só então o que é que eu tenho. Duas paralelas cortadas pela transversal, que passa em P e toca em T. Esse ângulo de P aqui, ó, no triângulo, ele é congruente ao ângulo em T. Por quê? Alternos internos. Então, eu tenho o seguinte, que o ângulo P é congruente, tem a mesma medida do meu ângulo em T. Pronto. Resta agora provar que esse ângulo T' é o mesmo de T'. Por quê? Porque como os dois triângulos já foram mostrados que eles são congruentes, então o ângulo em P é congruente ao ângulo em T'. Já foi mostrado que eles são congruentes. Então só resta isso, né? Observe que eu vou chamar esse ponto aqui de... Esse ponto aqui de baixo, ó, que eu vou botar em azul, nós chamaremos de P'X. Então, ó, P'X até P', ele é paralelo à reta tangente também. Por quê? Porque a reta tangente forma 90 graus, né? Então, ele é paralelo a esses dois segmentos. Então, a reta tangente é o que passa em T e T'. Beleza? Se é paralelo, ó, eu tenho duas paralelas. Vamos lá. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui passa em P' e aqui passa em T'. Esses dois ângulos são correspondentes. Um é interno e outro externo. Tá certo? De vértices diferentes. Então, eles são correspondentes. Conclusão: o meu ângulo P' é congruente ao ângulo em T'. Então, vejam só. Como P e P' têm a mesma medida, são congruentes, eu estou afirmando que o T e o T' também são congruentes. Transitividade, não é? Se P, o ângulo em P, é congruente ao ângulo em P' e T é congruente ao ângulo T e temos que, né, implicar que P' é congruente ao ângulo T', a conclusão é que T e T' também são congruentes. A ideia dos irmãos, né? João tem o mesmo peso que Pedro. João tem o mesmo peso que Thales. Pedro tem o mesmo peso que, sei lá, Adolfo. Então, Adolfo e Thales têm que ter o mesmo peso. Todos são iguais. Tá?
chegamos à conclusão que esse triângulo realmente é isósceles. Os ângulos T e T' são os ângulos da base e têm a mesma medida. Como o segmento OA já é a bissetriz, então ela será altura e também será mediana, ou seja, o ponto A é um ponto médio. A é ponto médio de TT'. Tá certo? O que é que eu estou afirmando? Que o segmento AT é congruente ao segmento AT'. Então, o T toca num valor negativo e o T' toca no oposto ou simétrico a ele, ou seja, no valor positivo. Conclusão: a tangente de alfa é igual a menos tangente de alfa, de π menos alfa. Pronto, pessoal. Espero que agora tenha ficado claro essa demonstração. E qualquer dúvida, procura lá na plataforma ou no WhatsApp. Até mais, pessoal.